pessoal, eu sou a Paty e esse é o primeiro vídeo de análise dos episódios de Dr. Stone, tirando, é claro, o episódio que eu fiz as minhas primeiras impressões, que foi do episódio 1. E se você ainda não assistiu, eu vou recomendar você assistir, o link vai estar no ícone de informações e também na descrição. E agora a gente vai começar com as nossas impressões semanais do anime. E esse episódio, o episódio número 2, ele já começa fazendo o que todo anime da Shonen Jump faz. Com o quê? Com a recapitulação. E aí acabou no Senku falando que ele quer, assim, ele vai derrotar a fantasia com a ciência. E aí o Taiju, ele fala, e aí então, Senku, quem você vai trazer de volta primeiro, né, a vida, agora que você tem essa fórmula? Apesar do Senku ele ter a fórmula da despetrificação, ele não quer ser um deus, ele não quer ser aquela pessoa que escolhe quem vai ser despetrificado ou não. E aí ele pega e fala, escolhe aí você, Taiju. Até porque ele mesmo fala que ele não quer ser o deus, porque não quer ter essa responsabilidade nos ombros dele, porque ele falou assim, eu não sei, e se a gente despetrificar um assassino, que foi o que eu falei pra vocês no primeiro vídeo, e se ele despetrificasse um assassino serial killer, ele ia ter que tomar conta, ele ia ter que ser responsável por esse erro que ele cometeu, então ele pega e joga a bola pro Taiju. E aí o Taiju fala, tipo, eu não preciso nem pensar, né, em quem eu vou despetrificar a Yuzuriha. E aí eles vão até a árvore onde ela está, e o Senku, ele pega o líquidozinho lá, numa garrafinha, e ele vai jogar em cima da Yuzuriha, só que aí o Taiju fala, não, pera. A Yuzuriha, ela tá pelada, a gente não pode fazer isso aqui não, vamos levar ela lá pra cabana, depois que a gente trocar ela, você joga o líquido e ela despetrifica, porque ele não quer que ninguém veja a namorada dele pelada. E a cena foi muito engraçada, porque na hora que o Senku, ele foi lá colocar o líquidozinho, e o Taiju lembrou que ela tava pelada, ele chegou com os dois dedão assim no olho do Senku, tipo, não, tira os olhos, você não pode fazer isso, você não vai olhar ela pelada não. E aí, no meio do caminho, enquanto eles estavam levando a Yuzuriha pra cabana, eles percebem que tem uma coisa estranha, eles começam a ouvir uns barulhos estranhos, e aí eles acabam ouvindo rugidos. E aí ele fala, tipo, a gente não está sozinho nessa floresta. Os animais que não foram petrificados, eles estão à solta agora porque não tinha nenhum ser humano para cuidar deles. Eles percebem que tem um leão e várias leoas correndo atrás deles. E aí o Taiju até pergunta, mano, como assim? Eu fiz a mesma pergunta, eu fui muito ingênuo tanto quanto o Taiju. Eu falei, como que tem leão no Japão? E aí o Senku fala, por causa do zoológico, né? O zoológico se desfez, os animais não morreram, eles se multiplicaram, eles se acasalaram e tiveram descendentes, e aí agora tem um monte de leão no Japão. E nesses 3.700 anos que se passaram, não tinha nenhum humano para cuidar desses animais, então imagina o tanto de animal que não tem, inclusive não só leões, mas como outros animais também, os animais que estavam nos zoológicos, e todos os animais que estavam lá provavelmente conseguiram se adaptar a esse novo local, e agora eles se multiplicaram, e esse não vai ser o primeiro bicho estranho ou o bicho ameaçador que eles vão enfrentar pelo caminho. Aí eles acabam correndo e vão parar onde o Shishio tá, aquele cara que o Taiju percebeu que tava petrificado também, e ele falou que ele era o mais forte colegial da época dele, assim, era o cara mais forte que tinha. E aí eles param bem na frente dele e eles ficam cercados do leão e das leoas, e aí eles, sem saber o que fazer, sem saída, ele fala, olha, Yuzuriha, você vai ter que esperar, eu vou te despetrificar depois, mas primeiro a gente tem que despetrificar alguém que possa salvar a nossa vida. Porque antes disso, o Taiju, ele até pensou em ficar, ele falou, não, eu vou ficar, você pega a Yuzuriha, ele joga ela assim, ó, pra cima do Senku, e ele fala, foge com ela que eu vou ficar aqui e vou segurar os leões. Só que aí o Senku, ele fala, de jeito nenhum, eu sou o cérebro, você é o músculo. A gente precisa os dois sobreviver, eu não vou sobreviver sem você. E aí os dois fogem e acabam parando nesse lugar onde tá o Shishio. E pra se salvar, o Senku acaba despetrificando o Shishio. E uma coisa que eu reparei nessa parte é que na hora que a pedra começa a rachar, ela não rachou igual a do Taiju, que começou pelo olho, assim. Ela até começou pelo olho, mas ela começou a dar umas lascas, assim, meio em diagonal pelo corpo. E quando ele foi despetrificado, a gente repara que as cicatrizes que ele tem, aquelas manchas que ele tem uma no olho, na mesma direção em que a pedra começou a quebrar, e uma no tórax, também na mesma direção. Então eu acho que essa cicatriz tem a ver mesmo com a petrificação, é alguma coisa relacionada. E aí, enquanto ele tá despetrificando, ele pergunta qual que é a situação, e o Senku simplesmente fala, tem leão a 9, a 12 e a gente tá cercado. Você consegue resolver? Aí ele pega, se despetrifica e vai peladão lá bater, socar os leões na mão, assim. Ele soca o leão macho, né, que é o líder, ele mata ele na mão, depois reclamam do Chris, que socou pedra vulcânica, mas tudo bem. E aí ele mata esse leão na mão e as leoas, elas vão embora. Só que ele não é uma pessoa, assim, de tudo ruim, aparentemente, né, porque ele vê o leão e aí ele fala, vocês têm alguma ferramenta pra eu cortar aqui, tirar a pele, que eu quero dar o fim adequado, né? Quando você mata um ser,
você tem que usar tudo, desde a carne até a pele, pra você dar uma utilidade. Então ele não quer que seja desperdiçado nada, que tudo volte para o ciclo da vida. E aí eles já ficam meio assim. O Taiju acha ele um máximo, né? E só que o Senku, ele fica naquela desconfiança, e a gente também, porque a gente sabe que o Yuichi Nakamura, ele só dubla personagens filhos da puta, né? A gente fica naquela coisa com o pé atrás, aí ele tira a pele do leão, ele veste a pele do leão e ele vai pro acampamento dos meninos com ele. Aí ele fica observando. Ele vê que eles construíram uma casa, eles vê que eles construíram um laboratório, e aí ele fica só observando e o Senku fica só observando ele. E aí ele fala que ele vai ficar com eles, porque o Senku é uma pessoa que ele admira, tipo, nossa, você foi capaz de descobrir a cura da despetrificação sem nenhum recurso, estando no ano, sei lá, passado 3.000 anos, e você conseguiu um jeito de despetrificar a gente. Ele fala que ele nunca conheceu uma pessoa tão inteligente quanto o Senku, então é por isso que ele o admira muito, que ele vai ficar com eles, que agora ele não precisa se preocupar com nada relacionado à caça. Que eles falam assim, o que vocês comem aqui? Ele, cogumelo, algumas raízes e de vez em quando um coelho ou outro que a gente consegue pegar. Ele, não se preocupe que agora vocês vão ter carne. Agora ele é o cara da caça. O Taiju é o cara dos músculos lá pra fazer o trabalho braçal, o Senku o cérebro, e ele é o cara da caça. Aí ele vai, pesca peixe na mão, mata os bichos na porrada, ele corre mais que uma manada de javali, assim, umas coisas meio absurdas, e a gente percebe que eles não são mais pessoas normais. Aparentemente, esse processo serviu como um processo de evolução mesmo. Não só mentalmente, mas também fisicamente, porque eu acho que o Taiju também era forte, mas nem tanto, né? Então, essas carnes que o Shishio, ele caça, o Senku começa a defumar, né, com sal, com a fumaça, pra poder durar mais tempo, inclusive no inverno, pra eles não ficarem sem comida. E ele fica só observando o comportamento do Shishio, porque a gente vê que ele vai dormir, aí ele fica meio de olho aberto, assim, ele não sabe se ele dorme. Ele fica sempre observando os dois, e o Taiju não tá percebendo nada, porque ele é meio bocozão mesmo. E então, depois que eles fizeram, assim, que eles descobriram como que eles iriam conservar a carne pra mais pra frente, o Senku, ele fala, a gente precisa de uma coisa muito importante, que é carbonato de cálcio. E ele fala, de onde a gente consegue isso? Das conchas do mar. A gente precisa disso porque ele tem 4 utilidades importantes. A primeira utilidade é para eles utilizarem no solo, para deixar o solo mais fértil, para eles conseguirem plantar as coisas. A segunda coisa é que ele consegue fazer argamassa com areia, então eles começam a meio que revestir a cabana lá de cimento, eles começam a fazer alguns utensílios mais resistentes. E a terceira, ele fala assim, com as algas do mar a gente consegue fazer sabão para tomar banho. A gente precisa se lavar, se manter limpo pra gente não morrer pras bactérias. Aí o Taiju, ele que faz toda essa coisa de caçar essas conchinhas, ele que moe as conchinhas, porque ele é forte pra caramba. E aí o Taiju, ele fala, ô Senku, você falou que eram 4 utilidades pras conchas. Qual que é a quarta? Ele, eu falei 4? Não, eu falei 3. Aí ele, então minha memória deve estar meio ruim. Aí o Shishio já percebeu que ele tava escondendo o jogo, né? Ele tava escondendo alguma coisa, porque essa quarta coisa ele não falou o que era, e ele deu uma de louco falando que eram só 3. E aí eles vão pro mar catar mais conchinhas, e o Shishio, ele vê um monte de pessoas enterradas na areia. Inclusive, ele já tinha visto uma moça enterrada na pedra, e ele desenterrou ela, até assustou os meninos. E aí ele começa a desenterrar essas pessoas da areia, e ele fala, era bom o Senku ele pensar bastante em quem ele queria despetrificar, em quem ele quisesse despetrificar. Porque ele falou assim, a gente vive num mundo puro, onde não tem nada assim pra nos prejudicar. E dependendo de quem você despetrifica, esse mundo ele vai ser contaminado. Ele inclusive conta a história dele quando era mais pequenininho, assim, a gente imagina que era ele criança, que ele tinha uma irmã doente, que gostava de sereias, e ele foi catar conchinhas na praia, fazer um colar pra dar pra ela, pra transformar ela numa sereia. Só que aí um pescador que morava lá perto deu uma surra absurda nele, falando que ele tava roubando as conchinhas da praia. Vê se pode uma coisa dessa. E aí ele criou um ódio, um rancor muito forte por essas pessoas. E ele falou assim, se você despetrificar um velho, esse velho vai querer falar que as coisas são dele. Ele vai falar que a gente precisa pagar imposto sobre a terra, que a gente precisa pagar um monte de coisa. E ele falou assim que ele não queria isso, ele não precisava dessa corrupção nesse novo mundo. E ele simplesmente dá um soco na cabeça da estátua e a cabeça cai. E aí o Senku fala, você tá ciente de que você acabou de assassinar uma pessoa. E aí ele, eu não quero saber, o mundo agora é
dos jovens, a gente não precisa dos velhos, isso e aquilo. Só que aí na hora que ele vai assassinar um outro senhor que tá preso lá também, que tá petrificado, o Senku, ele para ele e fala, não, tipo, não depende da gente, assim, não depende a nós decidir quem vive ou quem morre. E eu não vou deixar você fazer isso, eu vou despetrificar todo mundo. E esse episódio, ele foi muito interessante porque ele mostrou diversos pontos de vista. Lembra que eu falei que se ele despetrificasse um assassino, ele ia ter que tomar conta dele. O Shishio, ele não é um assassino serial killer. Ele tem um rancor dos mais velhos e ele acabou assassinando uma pessoa. Mesmo que ela estava petrificada, se ele despetrificasse. Inclusive, gente, eu esqueci de falar que o Senku, no começo antes de despetrificar Yuzuriha, ele testou a fórmula em algumas pessoas que estavam quebradas. Ele juntou os pedaços pra ver se ele despetrificasse, eles iam voltar à vida, mas virou um monte de pedaços mortos mesmo. Então, a gente já sabe que as pessoas que quebraram já era. E aí, ele fica nessa, porque a gente tem dois pontos de vista. O Senku, ele tem a fórmula e ele pode ser considerado o deus desse novo mundo, porque ele pode escolher quem ele quer despetrificar. Se ele quisesse despetrificar só mulheres e ter um harém, ele poderia fazer isso. Se ele quisesse despetrificar só ele, o amigo dele, e mais meia dúzia de pessoas e viver o mundo com os descendentes dele, ele poderia fazer isso. Mas ele é uma pessoa que fala assim, não cabe a mim decidir quem vive ou quem morre, né? No caso, que fique virado pedra lá, que uma hora vai se deteriorar, vai ter erosão lá e vai morrer mesmo. E não depende dele. Então ele fala assim, já que eu tenho a fórmula, eu vou salvar todo mundo. Só que o Shishio, ele não quer isso. Ele fala assim, a gente agora tem um novo mundo que a gente pode usufruir. O mundo meio que resetou. Então tudo que a gente fez de errado no passado, a gente pode consertar agora no presente. Só que ele vê isso de uma maneira meio que distorcida. Eu não vou falar que ele tá errado, que se ele despetrificasse os velhos iam querer se apossar das coisas, iam querer se apossar de terras, iam falar que as terras eram deles, e ia começar todo aquele processo de novo, porque o ser humano é uma pessoa muito egoísta, assim, é um ser muito egoísta, ele não pensa no bem-estar comum, ele pensa no seu próprio bem-estar, principalmente. Assim, são raras as pessoas que se preocupam com o próximo, então ele não tá de tudo errado, mas a maneira que ele tá fazendo as coisas é errada, então fica naquele dilema, né, porque nem o Shishio e nem o Senku estão errados, só que a gente não sabe se o certo seria ele despetrificar todo mundo mesmo e o mundo ser destruído de novo, porque as mesmas pessoas que estavam habitando aquele mundo são as mesmas pessoas que ele vai despetrificar e elas vão acabar destruindo o planeta de novo, ou se ele deixa só para algumas pessoas selecionadas serem despetrificadas e começar um novo mundo. É uma coisa meio assim que você fica meio, aí agora, o que a gente faz? E agora eu fico pensando o que vai acontecer, se o Shishio ele vai deixar eles, né, provavelmente ele vai virar um andarilho, vai ficar andando sozinho, só que aí que tá, como que ele vai despetrificar as pessoas sem ajuda do Senku? Ou ele vai roubar a fórmula dele e fazer ele mesmo o seu próprio líquido para despetrificar as pessoas, ou ele vai forçar o Senku a despetrificar determinadas pessoas, ou ele vai ficar do lado do Senku de certa forma usando ele por determinado tempo até ele obter o que ele quer, e aí ele vai sair fora, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Até porque, gente, eu não confio nele, nunca confiei. A cara dele nunca me foi confiável, agora o dublador já me passou mais ainda uma sensação de tipo, não dá pra confiar. Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se gostou, não se esquece que você pode ajudar o canal clicando no botãozinho do Seja Membro ou no link aí embaixo, ver as recompensas e ajudar se puder. Também não se esquece de se inscrever, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de deixar aquele joinha que ajuda bastante e também de nos seguir nas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!